Nas aulas passadas, né, nos capítulos anteriores, a gente trabalhou na construção do cadastro de usuário, não é isso? E no cadastro de produto. A gente chegou a concluir o cadastro de produto, vocês lembram? O que é que ficou faltando para ele? Ah, fizemos sim, gente. Certo? Vocês estão vendo que o produto já está ok. O que é que a gente vai fazer hoje então? A gente vai começar a trabalhar a parte de vendas, né? Para começar, a gente vai adicionar dois folders, um folder, tá? E aqui a gente vai construir um formulário. Certo? A gente não precisa mais, a gente já tem a nossa base lá, então a gente já pode copiar do jeito que tem aqui, ó. Ctrl A, Ctrl C, só pra gente não perder tempo fazendo formulário. Não tem muito segredo não, que é. Só que agora é pesquisar vendas, a gente vai pesquisar pelo quê? O que mais? E a data, né? Só que geralmente data, o cara não é bom o cara botar uma data fechada, porque às vezes o cara quer saber período, né? A gente usa esse componentezinho aqui, certo? É o data pickler. Esse componente aqui, ele por padrão, ele bota essa formato aí. Só que você pode dizer qual formato você quer. Eu particularmente gosto de usar o custom format, que é dia barra mês barra 1, 2, 3, 4. E aí vi que a gente marca como o formato dele como custom. Outro detalhe que a gente pode habilitar nesse cara é o seguinte: o cara pode querer só, por exemplo, do começo do mês, do começo do ano passado até hoje. Aí não tem que botar a data de hoje. Eu uso esse carinha aqui, que é o show. Não, acho que a gente vai chegar ainda. Certo? Beleza, gente? E aí aqui... Lembrando que isso aí são campos lá na tabela, né? É, Data de início. não tem, só vai ter lá a data, né? Como é que vai fazer para amarrar a data de início e a data final? Já vamos fazer aqui, já você vai ver como é. Outra coisa que a gente vai deixar como falso é o checked, que vamos deixar ele mostrando o show checked, mas não vamos deixar ele checado. Certo? Vamos dar nome aos bois, que eu gosto sempre de estar dando nome aos bois. XT N venda. CK data início. CK data fim. Pronto, até aqui por enquanto, porque a gente tinha para fazer era isso aqui. Certo? A outra coisa que a gente pode usar, que a gente não mostrou ainda, que é bom para vocês, que com certeza todo sistema tem, eu ainda não fiz nenhum cadastro tendo, é uma combo.
Vocês concordam? Todo sistema tem uma combo. Com o box, né? E essa combo vai ser os usuários, certo? Quem foi o usuário que fez a venda. Certo? Até aí nenhum segredo para nós, né? Tá. Todo mundo aí já tá fera em fazer isso aí. Agora um detalhe, ó. Do jeito que está aqui, vamos renomear ele aqui. Do jeito que está aqui, vamos começar a trabalhar, pesquisar. O que é que a gente tem que fazer? Vocês lembram lá? A gente tem que pegar os dados que estão aqui, copiar para dentro da entidade, passar para a classe de negócio, passar para a camada de DAO, na camada de DAO fazer a consulta. Certo? É esses passos que nós vamos seguir. Então o primeiro passo qual é? Try catch, certo? Para fazer sessões, né? Logo, a gente pode até dar um catch exception XP e a gente já pode até também mostrar uma mensagem para o usuário se der uma exceção. O caixa de diálogo. Mbox, aí aqui a gente coloca ocorreu o erro, 2 pontos. Na verdade, isso aqui é assim, ó, que é o nome do projeto. Eu uso assim. Aqui é a mensagem de erro. O próximo é messages button ponto ok e message ícone eu uso o erro, né? Para identificar um tipo de caixa de mensagem. É, exatamente. Até agora nenhum segredo, né? Agora a gente vai, cabe, como é o nome da entidade de vendas lá? Cabe vendas entidade. Não é isso? Vendas. Filtro. Não é isso? Ele não vai funcionar como filtro? Só que é o seguinte, ele só tem a data, não tem a data final. O que é que eu faço então? Eu vou lá e crio um atributo data final. Certo? Aí eu digo que se ck data início ponto check filtro ponto data início recebe ck data início ponto date ponto vera. Esse filtro ali, mano. Que objeto é aquele ali? É uma cabe venda entidade, né, que a gente construiu lá, que é a tabela vai representar a tabela de cabe vendas, certo? Aí, Jean, quando tu saiu lá, a gente viu que só tinha a data início, que era a data, não tinha a data fim. Aí foi que eu fiz. Eu voltei lá no objeto cabe entidade e criei um data final. Só para mim poder fazer isso aqui agora. Posso copiar e colar. Data fim. Ponto check. Recebe. CK, né? Data fim. Ponto vero. Beleza? Tá ótimo. O próximo passo é botar o usuário, né? Filtro ponto usuário recebe. Só que é o seguinte, o CB usuário lá tem que estar preenchido. Certo? Aí eu dou só um convert to int 32 cb usuário ponto selected value. Faltou agora o número da venda, né? Não tem nem número, né? Tem só o sequencial. Recebe
Do mesmo jeito, né? Se txt número venda.text, aí tem que verificar se ele é vazio ou nulo, né? String. Isso. Null ou empty. Vazio ou nulo, né? É, mas ele vai. O vazio. E aí é só botar não for nulo ou vazio, então filtro, ponto sequencial, recebe. Converte to int 32 de txt número venda.text. Aí agora, gente, ó, é só chamar cabe vendas negócio. Uma coisa, porque todo campo de texto recebe como string. Porque ele sempre vem string. Aí a gente, todas as Vezes vezes, tem que converter. independente da linguagem que seja, né? Independente. O que é que a gente tem que criar aqui agora, ó? A classe de negócio, né? Que não tem. É só chamar de vendas negócio. Pode ser cabe vendas negócio também, né? Siga a mesma nomenclatura. Ela vai ser do tipo pública, certo? E vai dar de abstract negócio passando cabe vendas entidade. Aí ele já vai mandar aqui para mim implementar os métodos, né? Que é o getDAO, valida create, valida update, valida remove, certo? Aí agora a gente tem que criar o DAO também, que não tem, né? Ou tem? Tem sim. Tem não. Mesmo esquema. add class cabe vendas DAO. Ela é pública, é isso? Tem que ter o abstract DAO, né? Passando. Beleza? E aí, gente, ó, ele vai aparecer pra gente aqui os métodos lá pra gente implementar, né? Vocês lembram quais são esses métodos? Você usar a herança aí, né? Tudo é herança, né? Voltando, eu acho que o Rian não veio, faltou a última aula. Nas últimas aulas, gente, construiu essa classe aqui, ó. Certo? E nela tá fazendo já tudo que a gente precisa. Quase tudo. Quase tudo, né? É. Em relação ao banco. Exatamente. Aí o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa implementar esses métodos aí que ele vai reconfigurar para a filha funcionar. Sim. Por exemplo, o getTableName, que é que ele retorna. Como o próprio nome do método já diz, ele vai retornar o nome da tabela. No caso, ó, cabe vendas. Certo? A próxima, o que é que ele faz? Ele retorna uma lista de SQL parameters passando a entidade. Então, como é que é? Eu tenho que criar uma lista. Essa lista de objetos, não é isso? É, só trabalhando com objetos. No caso, o objeto dessa lista é o SQL parameter. Ele foi criado a partir de que classe? Não, essa SQL parameter é do SQL mesmo, é uma herança que já existe essa classe lá. Sim. Por quê? Porque tem um método que lê isso aqui e transforma num L. Tá entendendo? E aí essa lista aqui agora, eu tenho que adicionar ela são quantos parâmetros lá? 1, 2, 3, 4. Vão ser 4. Então, cave data, SQL parameter, onde o primeiro parâmetro é o nome do cara lá e o segundo é o valor dele. Total e usuário sequencial, né?
Data total. Mesmo jeito aqui, cabe. Pode até copiar daqui para não perder, não, para ser igual, né? Sequencial, exatamente. E aí, gente, agora é só pegar a lista, ponto .add, data, lista, ponto .add, total, lista, ponto .add, usuário. Até aí a gente não fez nada de novo, tudo isso aqui a gente já viu aula passada. Inclusive eu posso até fazer logo assim também, ó. Certo? Não é nada de anormal se eu fizer logo assim. É a mesma coisa. Certo? Esse método ele faz o contrário. Ele recebe esse objeto aqui, que é um header, SQL Data Header, que é como se fosse uma matriz de valores. Valores, né? É como se fosse o result lá que você está trabalhando, do C Sharp, do Java, é a mesma coisa. Result set, né? Result set. E aí, ó, mesmo jeito, cabe igual a new, cabe vendas, return, cabe. E agora, ó, cada parte vai receber isso aqui, ó, convert to int 32, header. E aqui o nome que a gente pega é assim, ó. Por que tem que ser de colchete? É porque é como se fosse um vetor. Tu pode pegar 0, 1, 2, tu pode pegar diretamente assim. Ou um nome direto. Exatamente. Data, e aí convert to date time, não é isso? É. Total. Certo? E por fim, o sequencial do usuário, né? Beleza? Até aí nada de anormal, né? E por fim esse cara aqui, ó, que retorna um SQL parameter que vai ter nada mais nada menos do que cave sequencial, vírgula, entity ponto sequencial. Matheus, para que serve isso daqui? Isso aqui serve para fazer o update, né? Que a gente geralmente faz update, onde o ID igual, excluir do mesmo jeito, delete, onde o ID igual, pronto. Do jeito que esse daqui está implementado, ele já vai funcionar o create, o update, o delete. O CRUD, né? Funciona o CRUD em si, mas o CRUD da tabela master. A gente vai ter que fazer o da detail também. Vai ter que fazer praticamente a mesma coisa para os outros também. Não, a gente já fez pro produto e já fez pro coisa. O que está faltando aqui agora? Só o do detail. O total está com versão errada. Beleza, garoto. Não, aqui é esse decimal. E o sequencial aqui também está errado, né? Ó. Deixa eu int. Na hora de compilar ele ia dar errado pra gente ia ver. Não custa nada logo corrigir, né? O que é que tá faltando aqui? O singleton, né, também? Que a gente sempre usa o singleton. Vamos pegar logo o singleton de alguém aqui. A gente não tá... É o mesmo código, né? Não tenho que inventar. Eu queria fazer um método que eu nem precisasse estar repetindo esse singleton. Depois eu vou dar uma estudada melhor para saber como é que a gente faz um singleton genérico. Tipo, eu passo o cara e ele vai e gera para mim o singleton. Pronto, tá feito o singleton. E aqui esse mesmo singleton aqui, eu vou copiar e fazer lá no negócio. Certo? Vou colocar o singleton aqui. A diferença aqui é que onde tem DAO vira negócio.
E aqui, ó, no método getDAO, ele retorna cabe vendas DAO. getDAO. Aqui vamos botar só para get negócio, né? Pronto. Esses métodos aqui, ó, valida create, valida update, é as validações de create, remove, delete. Por enquanto a gente não vai fazer validação nenhuma, é só retornar valida, return true. Certo? Só para ele não quebrar lá se a gente chamar em algum momento. Pronto. E aí, ó, se a gente voltar lá para o nosso formulário, ele já vai ter aqui, se eu chamar cabe negócio, é isso. Se eu chamar o método, já vai ter um método aqui, ó, find by parameters. E eu passo só meu filtro. Isso aqui ele vai retornar para mim uma lista de cabe vendas entidade. Basta agora que eu pegue essa minha lista e jogue aqui dentro. Certo? Recebe no DG resultados, recebe a lista. Cadê? Aí, ó, gente, esse método aqui ele já está implementado, aquela implementaçãozinha lá básica que a gente fez para funcionar. Vocês lembram? Aqui, ó. Vocês lembram que a gente implementou lá no começo do curso? A gente fez uma classe abstract DAO, implementou um método find by parameters. Só que é o seguinte, ó, esse meu find by parameters não vai funcionar para aquela minha classe lá. Por que não vai? Porque eu vou, primeiro ponto, eu vou ter um campo que não existe. O DataFin ele não existe no meu banco, de fato. Eu vou refletir em cima da mesma coluna. Então o que é que eu vou ter que fazer? Esse meu método, do jeito que ele está aqui, ele não vai me servir. Então eu preciso reimplementar ele lá na classe de DAO embaixo. Para a maioria dos... Outro detalhe, eu não marquei ele como virtual. Tem que sempre marcar como virtual. Todo método que ele pode ser sobrescrito, você tem que marcar ele como virtual. Nesse caso, porque ele vai receber como se fosse dois valores, o campo agora. É, exatamente. Inclusive, ó, eu vou dar já um override lá na cabe DAO, vendas DAO, já vou fazer o método funcionar, para a gente já ver a busca lá funcionando. Essa override é aquela sobrecarga, né? É isso mesmo. Daí, ó, como ele já dá pra mim, ó. Certo? E aí, gente, ó, eu posso até copiar o mesmo código que tá lá aqui embaixo. Porque o método ele vai ser bem semelhante. Aqui tem algumas alterações, né? Para prevenir uma sobrecarga. Exatamente. E aí eu copiei o método todo, né? Tá ali no return. E vou jogar aqui dentro. Aí aqui dentro agora eu vou começar a trabalhar as minhas melhorias. Primeira coisa, ó, aqui vai virar cabe vendas. Certo? Aqui, ó, a lista de parâmetros, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um parâmetro a mais. Mas se você criasse outro campo na tabela, na DataFin, não ficaria mais prático, não? Prático ficaria, mas para que tu ter um campo na tabela, assim, o que tu precisa realmente ver é o período. O início, por exemplo, começo do mês ao final do mês. Eu quero saber o que é que foi vendido do começo do mês ao final do mês. Se eu tiver data, não tem sentido. Eu tenho que ter só um campo data. E na hora de filtrar é que eu filtro pelo de janeiro, do 1º ao dia 30. A data de início é 1º, a data fim é dia 30. Então o que está fazendo aí, o que eu estou entendendo, é criar uma espécie de campo virtual lá dentro não na tabela, mas na linha de aplicação. Não é isso que está fazendo? Criar uma espécie de campo virtual ali de aplicação, não é de tabela. Tem isso não. Outro detalhe aqui, ó, a gente vai ter que tirar, modificar esse método aqui. A gente pode até copiar ele aqui do jeito que está aqui e jogar para cá.
Por que eu estou tirando ele daqui? Tem uma sacada bem legal, vou matar isso aí. Vai esse campo virtual para essa funcionalidade. Aqui como é que vai ser? Em vez de ser data, vai ser data fim. E aqui em vez de ser usuário sequencial, aqui vai ser data início. Data fim. Só que tem um pequeno porém. Esses caras só precisarão existir se a data vier preenchida, né? Não é isso? Do mesmo jeito, o total eu não vou ter. E tem mais um cara aqui que eu não botei lá, que é o sequencial. Se sequencial as value também, como é aqui, cabe sequencial. E aqui ele recebe o sequencial. Na verdade eu faço para todo mundo desse jeito, né? Se vier data fim, parâmetro data fim, com data fim. Se vier o sequencial, sequencial. Faltou agora só o sequencial do usuário, né? Que no caso é pronto. Criei uma lista de parâmetros que ele vai montar para mim lá a lista. Só que tem um pequeno porém também. Vocês lembram que a gente tinha feito um método que ia percorrer os parâmetros e montando um where, né? Tá vendo aqui, ó? Isso que ele vai fazer, né? Ó. Esses meus novos parâmetros eu só devo pôr eles depois. Por quê? Porque senão ele vai montar o where lá, ele vai botar os campos que realmente existem na tabela. É o cabe vendo sequencial e o usuário sequencial. Se eu deixar aqueles parâmetros aqui em cima, o que é que vai acontecer? Ele vai montar uma lista, inclusive vou tirar até esse aqui também, não pode ter aqui não. Ele vai montar uma lista com aquelas dois parâmetros lá que não existem, data início e data fim. O que é que ele vai fazer? Ele vai botar lá que like, data início igual, like, data fim igual. Só que esses campos não existem. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dentro da minha consulta adicionar esses caras. E aí como é que eu faço isso? Vem aqui, ó. Se ele tiver aqui, eu digo colunas recebe end, não é isso? Cabe data maior ou igual @dt início. Ó, esse nome aqui, esse parâmetro aqui tem que ser exatamente igual aqui, certo? Se usar o between, Posso usar o between, mas para mim usar o between eu tenho que ter os dois valores, entendeu? Do início e do fim. Aí se eu tiver dado só o início, tiver dado só o fim, aí não dá para usar o between. Assim, eu posso até fazer, tem como fazer. Eu quero botar se os dois for preenchidos, ele usa o between, certo? Esse daí sendo os dois ou não, ele vai. Só que aqui tem um detalhe, faltou colunas, mas é concatenando, né? então o cara obriga o cara a preencher. Não, ele não é obrigado a preencher. Basta que ele, se ele preencher um dos dois, ele vai fazer lá, né? O nosso cara. E aqui, ó, a data vai ser menor ou igual data fim. Pronto. Acabou o nosso método. Agora tem mais um segredozinho aqui, ó. Aqui ele está trazendo só os dados da cabe-venda. Mas não faz sentido eu mostrar numa grid o usuário sequencial. Não
faz. A gente tem que mostrar, geralmente a gente nunca mostra sequencial de nada, a gente sempre mostra a descrição. E aí, como é que a gente faz? Get table name, join, não é isso? Se a gente não lembrasse o nome da tabela, a gente pode fazer assim, fica mais bonito, porque se mudar, muda só no canto, mas dá mais trabalho. A gente pode fazer assim, ó, join, usuários DAO, get usuário DAO, ponto, get table name. Não é isso? Join com a tabela de usuário. Faltou bem aqui agora a nossa condição de join, né? On, não é isso? Aí a gente pode fazer assim, onde, vamos escrever logo que é melhor, dá menos trabalho, onde tb usuários ponto igual a tb cabe vendas ponto, não é isso? É assim que diz lá a regra do join. Pronto, e aí ó, aqui a minha entidade ela vai ter um campo a mais também, outro campo a mais que a gente não colocou ainda, que seria usuário nome, não é isso? E agora eu tenho que só preencher esse cara recebe esse método aqui, né, que a gente viu lá, que esse método lê o header e transforma numa entidade. E aí a gente pode dizer só que vendas ponto usuário nome recebe o header. Só abrir aqui a tabela de usuários. Nome ponto string. Do jeito que está aqui, meus nobres, esse método vai funcionar. Lógico, a gente pode ter alguns ajustes, porque fazer as coisas de cabeça é meio... nem sempre é 100%, aí ó, tem um bocadinho de erro. Onde... aqui a gente pode dizer só que cabe sequencial maior do que 0. Aqui a gente pode dizer que lista recebe cabe vendas entidade, e aqui a gente diz que esse cabe recebe vendas. Vamos ver se deu certo agora. Deu. Build funcionou bacana. O que é que faltou aqui, gente? Ó, a gente não preencheu a conta de usuários. A gente vai ter que pegar os usuários que estão no banco de dados e jogar aqui dentro. Como é que a gente faz isso, Matheus? Geralmente eu gosto de usar esse evento aqui, ó, que é no Delphi tinha lá um show, né? Que ele era exibido quando tinha um show. O C Sharp ele tem um evento chamado Visible Change, que ele é chamado quando tu abre o formulário e quando tu fecha o formulário. E aí se a gente pode, na hora que ele abrir o formulário e fechar o formulário, sempre eu trabalho com try-catch, porque para evitar de dar mensagem de erro para um usuário final e não ver. É ruim porque esconde, mas é bom porque o cara vendeu o sistema lá na primeira tela, deu um erro. É uma garantia, né? Isso aí. E aí, gente, o que é que vai ter aqui de mais? Nada, só vai ter um iList de usuários que recebe usuários negócio.getIn, negócio.find by parameters, passando new usuário entidade. Para que isso? Ele vai fazer uma consulta sem nenhum parâmetro e vai trazer todos os usuários que tem lá. Vai jogar dentro daquela lista. Certo. Aí, do mesmo jeito, ó, ele tem um data source. Você joga uma lista de qualquer coisa. E ele também tem dois campos, que é o value member e o display member. Precisa explicar o que é cada um? Não, né? Os próprios nomes já dizem. O value é quando o chefe pega lá o get value, selected value, ele vai retornar, e o display member é o que ele vai mostrar.
E lembrando que isso aqui são os atributos da entidade, tá? No caso, eu vou até pescar aqui. É o nome. Certo, gente? Pronto, eu acho que agora a nossa pesquisa de vendas ela está concluída, 100%. Por enquanto a gente não fez uma tela para chamar tudo ainda, né? Olha aí que legal, ó. Olha aí, rapaz. Que bonitinho, né? Quanto código a gente fez para chegar só nessa com? Nada. Basicamente a gente chamou um método. Só foi setar pra lá, né? Puxar como. Certo? Agora aqui tem um problema. Se eu não quiser de nenhum usuário, do jeito que está aqui, está bichado, né? Tá. Então eu tenho que fazer uma opção de não ter nenhum usuário. Como é que eu faço para ter essa opção? Felizmente é uma gambiarra. Mas é só dar uma lista, ponto insert, na posição 0, new, usuário e entidade. Não tinha como fazer no próprio combo box, não? Não, tem não. E outra coisa que a gente vai dizer aqui, ó, porque do jeito que estava lá eu estava podendo digitar, né? Aí eu posso digitar um valor que não existe, aí vai dar problema. Eu posso travar para o cara não digitar. Como é que eu faço isso? É só usar a propriedade, o estilo dele aqui, ó, que é o drop down list. Aí ele já fecha lá para mim não poder digitar. É, até fica no formato de coxinha, né? Pronto, ó, agora eu posso escolher nenhum. Agora o principal, será que essa nossa pesquisa está funcionando? Provavelmente deve ter dado uma exceção, porque a gente tratou, né, não jogou para cima. Também, Matheus, aí quando escolheu o usuário, tem um usuário à venda. Como é? Não foi feito ainda isso aí não, né? Como é? Escolher o usuário Matheus, quando clicar lá ele puxar todas as vendas do usuário Matheus. Ligar o nome Matheus às vendas. Mas não é que foi feito aqui, isso aqui não já funciona como isso? Ah, quando criou aquela lista lá, né? Isso.